Fala pessoal, meu nome é Felipe e hoje eu vou falar sobre o DNS, que é uma peça fundamental para o funcionamento da internet. Um serviço do qual todos dependemos e sem o qual a internet simplesmente não poderia existir. Para ter uma ideia de sua importância, basta lembrar do incidente que aconteceu em outubro de 2021, quando os serviços do então Facebook ficaram indisponíveis por causa de uma configuração equivocada nos servidores de DNS da empresa. Por causa disso, parte dos serviços da companhia, incluindo o WhatsApp e o Instagram, simplesmente desapareceram da internet por algumas horas. Mas então, o que é o DNS e por que ele é tão importante? Bom, o DNS se refere a duas coisas. Em primeiro lugar, ele é um serviço distribuído da internet que traduz domínios em endereços IP. E em segundo lugar, ele é um protocolo de comunicação utilizado por esse serviço. Em um exemplo simples, quando você digita e requisita a página google.com no seu navegador, a primeira coisa que ele faz é consultar o serviço do DNS para traduzir o domínio inserido em um endereço IP. Esse endereço é então utilizado para estabelecer uma conexão TCP com os servidores da empresa, para que aí seja possível fazer uma requisição HTTP para a página em questão. Mas a grande pergunta que fica é a seguinte: quem é que o navegador consulta para fazer essa tradução? Quem é ou quem são os responsáveis por prover os serviços do DNS? Em outras palavras, como funciona? Em primeiro lugar, é importante saber que o DNS é um serviço distribuído. Isso quer dizer que não existe um lugar central onde todas as consultas são feitas. Ao contrário, existe um conjunto de servidores ao redor do mundo que são coletivamente responsáveis pelo serviço. Além disso, o DNS é um serviço hierárquico, em que existe, de forma simplificada, 3 níveis de servidores DNS. Os servidores raiz, que são apenas 13 no mundo, têm em seus registros os endereços dos servidores de domínio de nível superior. Esses são os responsáveis pelos domínios como .com, .org, .edu, etc. Por sua vez, estes contêm os registros dos servidores autoritativos, que são aqueles que mapeiam finalmente um domínio como exemplo.com ao endereço IP. De forma prática, portanto, quando se deseja traduzir felipebarbosa.dev, por exemplo, em um endereço IP, em primeiro lugar, os servidores raiz são consultados. Esses veem que o domínio em questão é o domínio.dev e retornam o endereço IP dos servidores de nível superior para os domínios .dev. Uma segunda consulta é feita agora para esses servidores, que respondem informando quem são os servidores autoritativos responsáveis pelo domínio Felipe Barbosa. Como esse domínio específico é registrado pelo Google Domains, os servidores de nível superior retornam o endereço dos servidores desse serviço. Por fim, uma terceira consulta é feita para os servidores do Google Domains, para que assim, finalmente, seja obtido o endereço IP. Essa é a visão geral por trás da infraestrutura do sistema de DNS. Mas uma pergunta fica em aberto: com quem é que o seu navegador, por exemplo, efetivamente interage para fazer uso desse serviço? Seria ele, o navegador, o responsável por percorrer toda essa cadeia de serviços? A resposta é que o navegador interage com um servidor de DNS local que é disponibilizado pelo seu provedor de internet. Sim, um dos serviços que o seu provedor é responsável é exatamente esse: disponibilizar um servidor de DNS que realiza todas as consultas feitas pela sua rede e pela rede dos demais clientes conectados a esse provedor. É ele que percorre de forma iterativa toda a cadeia hierárquica para fazer as traduções de domínio. O endereço IP desse servidor é automaticamente definido quando você se conectar à rede. Inclusive, é fácil verificar o endereço desse servidor. Se você abrir suas configurações de rede, em algum lugar você deve encontrar o endereço IP dos servidores de DNS locais. A essa altura dá para perceber que essas consultas podem ser bem onerosas em termos de latência. Felizmente, todo o sistema de DNS faz uso extensivo de cache em todos os níveis. O mecanismo de cache é viabilizado pelos registros DNS, que são o tipo de dado que é armazenado pelos servidores. Nesses registros estão as informações de mapeamento de domínio e, importantemente, uma informação chamada TTL, Time to Live, ou tempo de vida, que especifica justamente por quanto tempo aquele registro pode ser armazenado em cache. Sobre os registros, é importante saber que existem mais de um tipo,
cada qual com um propósito diferente. O tipo mais familiar é conhecido como tipo A, que tem a função básica de tradução direta de domínio para endereço IP. Com ele é possível especificar no seu registrador de domínio o endereço do servidor onde seu site está hospedado, por exemplo. Outro tipo importante é o tipo NS, que serve para mapear domínios a outros domínios, a fim de direcionar a consulta para outros servidores dentro da cadeia. Por exemplo, eu mencionei que o domínio felipebarbosa.dev foi registrado no Google Domains. Portanto, as consultas são direcionadas aos servidores autoritativos desse serviço. Entretanto, a aplicação está hospedada na Vercel, que é uma opção popular para hospedagem de aplicações feitas com o framework Next.js. Dessa forma, eu posso, ao invés de especificar no Google Domains um endereço IP fixo, isto é, um mapeamento direto, especificar os servidores autoritativos da Vercel para que o endereço IP seja obtido por lá. Ou seja, eu posso especificar no Google Domains um registro do tipo NS para que as consultas sejam direcionadas para os servidores de DNS da Vercel. E com isso, encerramos essa visão geral e simplificada do DNS. Obrigado por assistir e até a próxima.